O formato Damsel in Distress, literalmente donzela em perigo, é um dos maiores clichês do cinema. É um roteiro fácil de escrever e fácil de adaptar para filmes e também para jogos. Consegue se lembrar de jogos como Prince of Persia, Super Meat Boy e Crash Bandicoot? Todos eles se baseiam nesse mesmo roteiro, mas nem por isso podemos dizer que são genéricos ou previsíveis. Tais roteiros conseguem fisgar sua atenção por trazer semelhanças, mas também abrem possibilidades para pequenas grandes inovações. Os filmes musicais fizeram e fazem história no cinema, como obras que contam histórias usando os elementos audiovisuais provenientes de letras e instrumentos regando o enredo com canções que adicionam carga emotiva extra e, consequentemente, ajudam a prender o espectador. E nós encontramos nada menos que o primeiro jogo que nos oferece essa mesma ideia, nos dando a oportunidade de experimentar de uma forma bastante original e com um level design impecável como seria a jornada de um herói em busca de sua princesa perdida, com boas pitadas de humor. Talvez seja melhor cantar sobre o jogo em vez de contar a respeito. Um universo cantado em versos, vários segredos, itens diversos, chefes insanos, um puro combate, um mundo criado em pixel art, serpentes gorilas vão te enfrentar, morcegos, abelhas voando no ar, ação e aventura. Meu nome é Yusin no Review 5 Minutos e essa análise foi escrita por Daniel e Samus. Juntos vamos analisar a lenda do herói. Antes de mais nada, precisamos contar como surgiu o conceito de A Lenda do Herói. O comediante Marcos Castro, criador do game, tem um canal no YouTube, e sua marca registrada sempre foi o conteúdo musical misturado ao seu humor característico, com piadas relacionadas a jogos e a cultura geek em geral. Um belo dia ele resolveu iniciar uma série de vídeos chamada A Lenda do Herói, onde o personagem percorria fases de um jogo do tipo plataforma, com aparências clássicas 8-bits, enquanto suas ações eram narradas musicalmente com uma letra cheia de trocadilhos que tiravam sarro de certos conceitos típicos dos jogos do gênero, como o fato de plataformas flutuarem no ar ou inimigos deixarem moedas quando derrotados. Os fãs do comediante gostaram muito da série e eventualmente começaram a pedir que ele se transformasse realmente em um jogo. Foi quando Marcos e seu irmão Matheus Castro tiveram a ideia de realizar uma parceria com o estúdio Domativa e fazer uma campanha de crowdfunding para tornar a ideia uma realidade. E assim aconteceu. A Lenda do Herói é uma plataforma, onde você deve percorrer diversas fases sempre com o objetivo de salvar a princesa, mas com um grande diferencial da narração musical na voz dos irmãos Castro, acompanhando todos os passos do jogador, que é, entre outras coisas, a mecânica principal do game. Ela é baseada num sistema que dinamicamente cria a letra da música organizando estrofes de acordo com o que o jogador está fazendo atualmente, dando dicas sobre como resolver puzzles encontrados, tirando sarro se o jogador tomar dano ou cair no precipício e, claro, fazendo todos os tipos de piadas com cenários, inimigos e as fases em geral. Organizados em fases divididas em atos, cada área do jogo é um grande convite à exploração, pois assim como os jogos que o inspiraram, haverão muitos inimigos para enfrentar, itens para coletar, poderes para destravar e áreas secretas para descobrir. Mesmo após completar uma fase, o jogador pode retornar para encontrar um item perdido ou uma passagem secreta previamente inacessível. O objetivo final do jogador é resgatar a princesa das garras do terrível vilão, mas para isso, derrotar chefes pelo caminho será necessário. Cada fase tem um chefe, e cada um deles requer uma tática diferente para derrotar. Os chefes de A Lenda do Herói frequentemente parodiam os jogos clássicos do gênero, ficando vermelhos e enfurecidos quando perdem muita energia, passando a atacar de maneira mais agressiva e tomando dano apenas enquanto atordoados pela ação do jogador. O game não se limita a fazer piadas apenas pelas estrofes cantadas, mas também por meio de referências a memes e outros jogos. Ao se aventurar pelo jogo, você poderá encontrar a Cachoeira de Seloco, ou Monte Friaca, a Pirâmide Deleques, ou até mesmo a Tumba Lacatumba. Um dos chefes do jogo é inclusive uma referência direta ao Storm Eagle, um dos 8 Robot Masters de Mega Man X do Super Nintendo, ou SNES. Visualmente, A Lenda do Herói é um deleite para os olhos de quem gosta do estilo pixel art 2D. Todos os cenários são construídos à moda dos grandes clássicos do gênero, mas com um nível de detalhe enorme, e os sprites animados também são muito detalhados e bem feitos. Apesar da aparência simples, a engine do jogo permite efeitos avançados de luz, contribuindo inclusive para alguns elementos de gameplay em certas fases. A Lenda do Herói é uma agradável mistura de gráficos 8-bits, música e humor. Talvez os fãs dos irmãos Castro possam apreciá-lo com mais facilidade, considerando que uma boa parte da personalidade humorística deles está embebida no jogo. Mas como jogo independente, por si só, ele já merece um imenso respeito. Vamos lembrar que este é um jogo produzido em um dos piores países do mundo para se conceber um projeto ambicioso assim, e vendo que o produto final é algo que evidencia o amor dos idealizadores pelos jogos, pela música e pela comédia,
nós temos orgulho de recomendar este que é um dos melhores jogos brasileiros já feitos.